Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a emissão de documentos fiscais e a economia tributária que pode ser feita quando essa emissão é feita de forma correta e com os seus produtos cadastrados de forma também correta. Primeiramente, vamos falar do CST do PIS e COFINS. O que é o CST? Código de Situação Tributária. Ele é um número composto por 2 dígitos que é informado quando você emite a nota fiscal, quando você emite um documento fiscal, esse CST é informado. Então, um exemplo, uma empresa vai vender refrigerante. Então ela vai emitir aquela nota fiscal e ele vai ser acompanhado do CST de PIS e COFINS. No caso aqui vai ser 0,4, porque é uma venda monofásica, ou seja, não com venda alíquota zero. A tributação já ocorreu, como isso foi explicado em vídeos anteriores. A tributação ocorreu lá na fase inicial de produção, na indústria, então não ocorrem mais as tributações, mas para que o contribuinte possa usufruir desse benefício de vender esse produto com alíquota zero, ou seja, não ser tributado novamente no PIS e no COFINS, ele precisa adotar o CST de forma correta. Então, tão importante quanto o regime tributário adequado para a empresa, também é importante o correto cadastro dos produtos vendidos por uma empresa, de forma que o mesmo seja tributado corretamente, evitando pagamento de imposto a maior ou em duplicidade, ou, do outro lado também, notificações por parte do fisco, porque uma vez também que por conta de um mau cadastro de produto, eu vendo um produto que deveria ser tributado sem a tributação, eu corro o risco do fisco me autuar por conta disso. Como vimos em vídeos anteriores, os impostos que incidem sobre receita, no caso o PIS, o COFINS e o ICMS, eles têm tratamentos tributários variados. Eles possuem situações de isenção, substituição tributária, cobrança monofásica, no caso do PIS e COFINS, e redução na base de cálculo. A atenção a esses detalhes no momento de cadastrar um produto em um sistema ou no momento da emissão da nota fiscal é de suma importância para que a empresa possa usufruir da sua economia tributária, como eu disse, e não corra o risco de sofrer ações do fisco. Como evidenciar essas situações tributárias no momento de emitir a nota fiscal? Através do CST, Código de Situação Tributária. Então, através dessa informação contida no momento da emissão da nota fiscal, informamos ao fisco de que maneira um produto ele foi tributado. Ou seja, isso é uma informação que o fisco vai verificar posteriormente, né, e vai conferir se a apuração dos tributos feitos pelo contribuinte está de acordo com a tributação de cada produto. Ou seja, não pode acontecer de eu informar para a Receita que num determinado mês eu tenho R$100 de PIS para pagar e 300 de COFINS, se na hora que o fisco fizer a verificação, através dos informes que a gente emite tanto para a Secretaria de Finanças como para a Receita Federal, que são as obrigações acessórias, no nosso caso aqui, o SPED de ICMS e o SPED de PIS e COFINS, esses informativos eles servem para aferição do fisco. Né? Então ele vai verificar se, mediante a quantidade e as mercadorias que eu vendi e a sua tributação, se a minha apuração ela está correta. Como podem ver nesse slide, temos aqui o CST de PIS e COFINS para saída. O 01, que é a operação tributável com alíquota básica, ou seja, se uma empresa está no regime do lucro real, na saída ela vai pagar 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS. Se tiver no lucro presumido, 0,65 de PIS e 3% de COFINS. O 02, que é a operação tributável com alíquota diferenciada. Geralmente esse CST ele ocorre nas indústrias, principalmente nas indústrias de bebidas. 03, que é a operação tributável com alíquota por unidade de medida, também
utilizado nas indústrias. O 04, esse sim utilizado no comércio, que é o que eu falei, operação tributável monofásica, revenda alíquota zero, ou seja, aquele caso de uma empresa que vende refrigerante, ou cerveja, ou água mineral. Ela vai vender o seu produto com CST 04, ou seja, revenda alíquota zero. Ela não vai pagar PIS e COFINS sobre essa operação. O 05, que é a operação tributável por substituição tributária, que ocorre na venda de cigarros. Cigarros são substituição tributária no PIS e COFINS. Então, nesse caso também, né, no caso do quem vende, vamos colocar assim, o revendedor final, né, o varejista, ele não vai pagar imposto nem PIS e COFINS nessa operação. Temos o 05, que é a operação tributável alíquota zero, aliás, o 06, perdão, operação tributável alíquota zero. Esse é comumente usado nos itens de cesta básica. Tá? Então, os supermercados, eles utilizam esse, por exemplo, na venda de arroz, feijão, óleo, são itens da cesta básica que tem alíquota zero. E aí nós temos a operação isenta de contribuição, operação sem incidência de contribuição, o 09, operação com suspensão da contribuição, e o 49, que são outras operações, quando eu não consigo definir corretamente qual que é a operação. Não, aqui a operação, aquele produto está conectado. Aqui nós temos o PIS e COFINS de entrada. A importância dele, obviamente, para quem tem a sua empresa e está cadastrando os seus produtos também, é para que haja para que haja coerência, né, entre entrada e saída. Então é aquilo que eu falei. Se eu vendo um produto que não é tributado no PIS e COFINS, por exemplo, a cerveja ou refrigerante, água mineral, ou seja, se a saída dele é 0,4, sem incidência, sem pagamento do PIS e COFINS, alíquota zero, ele também vai entrar com alíquota zero, porque, como eu falei, a tributação ela já ocorreu lá na fase inicial. Então nós temos alguns aqui. Essa primeira tabela ela é pouco utilizada pelo pessoal do comércio, ela está mais destinada à indústria, mas temos aqui, nessa segunda tabela, os itens que têm mais relevância para quem trabalha no comércio, que é o 70, operação de aquisição sem direito a crédito, 71, que é a operação com aquisição de isenção, 72, aquisição sem suspensão, 73, que é a alíquota zero, ou seja, para aquela saída 06, que a alíquota é zero, porque é item de cesta básica, então na entrada vai ser utilizado o 73. Nós temos aqui o 75, que é a operação de aquisição por substituição tributária. Ou seja, quando eu compro o cigarro, ele entra na minha empresa com o CST 75 e vai sair lá com o 05 da substituição tributária. Tá? Então, é muito importante, né, que as pessoas responsáveis por essa operação dentro de uma empresa estejam familiarizadas com essas situações tributárias. Outro assunto que nós temos a falar é o CST de ICMS. Também, da mesma maneira que ocorre no PIS e COFINS, o ICMS ele também tem o seu código, tem o seu CST. A diferença é que o CST do ICMS ele é composto por 3 dígitos e também influencia na maneira como você vai pagar impostos pela saída, pela venda dos produtos. Então, do mesmo modo que temos situações tributárias diferentes para cada produto no PIS e COFINS, essas situações se repetem no ICMS. Lembrando que as regras são diferenciadas, né? Não significa que, porque um produto ele é monofásico no PIS e COFINS, ou até substituição tributária no PIS e COFINS, não significa que ele também seja no ICMS. Nós temos as coincidências, por exemplo, o cigarro. Ele é substituição tributária no PIS e COFINS e também é substituição tributária no ICMS. Mas isso nem sempre vai acontecer. Nós temos, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, sorvete, ele é substituição tributária no ICMS, mas no PIS e COFINS ele paga. Ele é tributado normalmente. Então, tem que ter um pouco de atenção a essas situações. As situações elas não se repetem. Cada produto tem a sua
tributação específica em cada um desses tributos. Ou seja, também temos produtos que serão considerados isentos, substituição tributária, ICMS suspenso e redução na base de cálculo, no caso do ICMS. E o cuidado com a correta classificação do produto também impacta na economia tributária de uma empresa. Como vocês podem ver nesse slide, o CST de ICMS ele é composto por 3 dígitos, sendo o primeiro o identificador da origem do produto, ou seja, só a título de exemplo, 0 significa que o produto é nacional, 1 ele é de origem estrangeira com importação direta, ou seja, a pessoa que vendeu, a empresa que está vendendo aquele produto, ela importou ele diretamente e colocou lá para vender. O 2 já é estrangeira, mas adquirida no mercado interno, ou seja, a empresa que está comprando aquela mercadoria para revender, ela comprou aqui no mercado interno, mas ela comprou de alguém que importou essa mercadoria, né, de fora do país. Temos aqui a 3, que é nacional, mercadoria ou bem, com conteúdo de importação superior a 40%. Então, esses números eles vão identificar a origem do produto. Já aqui na tabela onde mostra os 2 últimos dígitos, nós temos a situação tributária do produto, ou seja, 00 tributada integralmente, 10 é tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária, geralmente é utilizado pelas indústrias. Um exemplo prático aqui é quem compra carne do frigorífico para revender. Vai notar que lá na nota fiscal vai estar o CST 010. 020 com redução na base de cálculo, como nós explicamos nos vídeos que nós fizemos sobre tributação do ICMS, né? Então, o que acontece quando tem 0,20 significa que, embora às vezes o valor da mercadoria seja por exemplo, R$1.000, a base de cálculo, por questão de legislação, ela vai ser reduzida a um determinado percentual, também definido pela legislação. 0,30, isenta ou não tributada com cobrança de ICMS. A 40, que são as isenções, ou seja, quando se compra ou quando uma empresa vende hortifruti grangeiros, né, alface, legumes, na nota vai sair 0,40. 41 não tributada, 50 suspensão, 51 que é o diferimento, que é a situação que a gente também explicou no vídeo sobre as modalidades de tributação do ICMS. O diferimento é aquela situação em que a tributação vai passar para uma fase seguinte, o exemplo que nós demos é a venda de gado em pé. O 0,60 que é o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Esse aqui, por exemplo, digamos que eu compre sorvete de uma indústria de sorvetes aqui do estado de Rondônia. Então, essa empresa ela vai emitir a mercadoria para mim com o CST 010, mas eu, quando for vender, eu vou vender com 0,60, porque eu sou o substituído tributariamente no ICMS. A cobrança do ICMS ocorreu lá na indústria. Então, quando essa empresa, no caso, uma padaria, um mercado, for vender esse sorvete, ele vai sair com a tributação 0,60, ou seja, ele não vai pagar ICMS por essa saída. 70, também com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária. E o 90, que são outras. Então, os exemplos que nós temos aqui, como eu falei, são esses: a venda de hortifruti grangeiro, isento de ICMS, que é o 0,40, a venda de mercadoria nacional tributada, 0,00, a venda de produtos por substituição tributária na categoria de substituído, que é o exemplo que eu dei agora, da compra de sorvete para revenda, que é o 0,60, e a venda de produtos ST substituído estrangeiro adquirido no mercado interno, que vai ser 260. Então, com isso, encerramos a parte do CST, do PIS/COFINS e do ICMS, e aguardamos no próximo vídeo.